Eu sou filha adotiva. Eu não conhecia os meus pais verdadeiros. Ninguém, né, do meu sangue. Uma senhora apareceu na cidade da minha mãe, querendo dar uma criança. E minha mãe falou para ela que só pegaria se fosse uma menina, né? E então, minha mãe esperou essa moça dar à luz. E aí veio eu. Desde sempre, eu sempre soube que eu era adotada. Minha mãe nunca me escondeu. Mas lá para os 10 anos, foi me dando uma revolta. Eu fui me tornando uma criança revoltada. Porque o inimigo, ele sempre vai caçar uma maneira de trabalhar na sua mente. Ainda mais quando você tem algum chamado. E aí, eu acredito que o inimigo colocou na minha mente que as pessoas não gostavam de mim. E eu sempre fiquei com isso martelando na minha cabeça. Se a minha mãe que me gerou não gostava de mim, então as pessoas não vão gostar de mim. E eu cresci com isso. E eu, para me defender, eu me fechei para as pessoas. Até hoje eu sou um pouco fechada. Um pouco assim, bem muito, né? Sou um pouco fechada por meio de defesa. Sempre fui muito isolada. Não gostava de conversar. E sempre martelou muito na minha cabeça. Por que que ela tinha me dado? Por que que ela tinha me abandonado? O que que eu tinha feito de errado? E sempre fui crescendo com isso na minha cabeça. Muito revoltada, muito revoltada. Não respeitava ninguém, porque para mim ninguém gostava de mim. A minha mãe só tinha me adotado por pena, porque ela queria uma filha mulher. E o inimigo sempre fazendo na minha cabeça. Então minha mãe resolveu vir para Goiás, que foi aonde começou toda a minha história. Minha mãe veio para Goiás na frente, eu fiquei com meu pai adotivo. Sempre me criou e me cuidou como pai. Eu acho que eu lembro que ele me amava bastante. Mas, em meio de muita confusão, ele traiu a minha mãe e acabou indo morar com essa amante dele. E aí minha mãe veio para o Goiás e deixou eu e os meus 2 irmãos para trás, porque não tinha como ela levar a gente de uma vez. E a minha madrasta, ela me maltratava demais. Ela me deixava sem comer. Eu tinha que cuidar dos filhos dela. Enquanto ela ficava na frente da casa da vizinha, fofocando o dia inteiro. E eu tinha que cuidar muito bem. E eu só tinha 10 anos de idade. Até que teve um dia que eu fiquei muito revoltada, porque ela não deixava eu comer. Eu tinha que esperar todo mundo comer para mim poder comer. E lá no Maranhão as pessoas empilhavam prato de vidro, gostavam de empilhar os pratos, sabe? Ter muito prato. E nesse dia eu fiquei muito revoltada, peguei os pratos dela tudo e joguei tudo no chão. Foi daí que eu comecei a ser mais revoltada. Meu pai ligou para minha mãe desesperado, porque minha madrasta queria me esganar e eu queria esganar ela também. E minha mãe teve que dar um jeito de vir buscar a gente. E isso nunca saiu da minha cabeça. E sempre o inimigo trabalhando na minha mente, que as pessoas não gostavam de mim, que não gostavam de mim. E eu sempre vivendo nas mesmas situações, as pessoas me maltratando, me perseguindo. Minha mãe pediu ao meu padrasto que tinha ficado, porque ele, nesse meio tempo, eles acabou separando, porque ele não queria vir morar em Goiás. E ela pediu para ele levar a gente. Se ele podia levar a gente, ele acabou levando a gente trouxe a gente até aqui. Chegou aqui, tudo diferente, tudo mais fácil, assim, de coisas erradas.
Eu entrei na escola, a malandragem já era grande dali, a perdição dali já era muito grande. Eu revoltada, minha mãe não tinha tempo para nada, a gente passava fome dentro de casa, porque minha mãe tinha mau dinheiro de pagar o aluguel. E eu queria fazer alguma coisa e eu não podia fazer nada. E não aguentava ver aquela situação. Às vezes vocês levam a vida muito boa, mas vocês não sabem o que os pais de vocês passaram para você estar aí hoje. Vocês não sabem. Tinha vez que a gente, eu e os meus irmãos, esperava chegar a hora da escola para a gente poder comer na escola, porque a gente não tinha alimento em casa. Porque minha mãe queria mudar de vida, o salário acho que era R$600 para menos antigamente. E aí a gente vivia do que a gente ganhava na igreja. Minha mãe fez amizade com um pastor lá de Goiânia. E a gente morava ali no Pedro Ludovico. E aí o que a gente ganhava não dava às vezes para passar nem 15 dias. E muitas das vezes a gente esperava ir para a escola para poder comer o alimento da escola. Hoje as crianças não querem comer o alimento da escola. Por quê? Porque elas nunca passaram fome. Eu falo isso para os meus filhos. Falo muito para os meus filhos. Tem vezes que os meus filhos chegam em casa varados de fome. Porque eles não quis comer o lanche da escola. Porque eles nunca passaram fome. Eu passei fome. Eu já comi banana verde frita, porque não tinha nada para comer. Enquanto vocês têm e vocês não dão valor. Às vezes vocês não têm um lanchinho da escola, o dinheirinho da escola, e vocês acham ruim, porque os pais é ruim. Mas vocês não sabem o que o pai enfrenta o mês para poder estar com aquele dinheirinho para pagar o lanchinho. Às vezes tem um lanche na escola, mas o adolescente ele não quer o lanche da escola, ele quer levar o dinheirinho para comprar o lanchinho. Mas não quer saber como que o pai faz para conseguir o lanchinho pago. E no meio disso tudo, eu me envolvi com más amizades. Como se diz hoje, muita vida louca, né? Que só te leva pro abismo. O momento de alegria ali, nossa, é bom demais. Mas quando você chega em casa, você colhe todo o inferno que você plantou. Porque você não consegue ter paz. Porque você não consegue ter sossego. Você não consegue, você sabe que aquilo ali está errado, mas você está ali no meio da farofinha ali. Você não sabe separar o joio do trigo, porque você quer estar no meio do joio, porque o joio é melhor. Mas não sabe que o joio vai te levar para o inferno. E eu não vou avisar ninguém não, viu? Eu falo é assim mesmo e comigo não dou nó em nada. Porque eu sofri. Eu comi o pão que o diabo amassou. O diabo amassou, pisou, vomitou e eu comi. Por quê? Porque eu não queria sofrer. Porque eu passava fome dentro de casa e eu estava em busca de algo melhor. Eu não estava errada, mas eu fui procurar em lugares que não ia me dar boa coisa. Eu acredito que o Senhor fez algo na nossa vida, naquele tempo que a gente ficou ali no Ludovico, porque foi muito rápido a nossa passagem por ali. Eu acredito que se eu tivesse ficado muito mais tempo ali, eu tinha morrido muito cedo. Porque eu não era gente. Então minha mãe comprou uma casa no Senado Canedo e a gente foi embora para o Senado Canedo. Lá não foi diferente. Arrumei amizades também, que era fácil. Os vizinhos do lado, era tudo
tudo doido, não tinha muito assim amizade normais. E eu comecei a namorar muito nova. Eu acho que eu tinha uns 12 para 11 anos. Comecei a namorar porque eu queria namorar. Porque eu acho que o afeto de não ter pai, de não ter mãe, de não sei o que, você quer namorar. Que é daí que já começa a merda acontecer. O namorado. E dependendo do namorado, ele vai carregar você pro mesmo abismo que ele tá. Que foi o meu caso. Eu comecei a namorar com um vizinho lá da minha casa, que mexia com droga, vendia droga, usava droga. E eu fui no caminho. Eu era a doidona do setor. Eu me achava. A bolacha murcha do pacote. Só fui quebrando a cara. Ia pras farras, ia pras festas, bebia, fumava, usava droga. Chegava em casa, o vazio preenchia minha vida. Eu saía em busca de alguma coisa e chegava mais vazia do que eu tinha saído. Porque naquele momento ali você acha que tudo é alegria. Nossa, é massa demais. Mas quando você chega em casa, o demônio está lá no seu ouvido lá. 24 horas por dia. Não te deixa dormir. Não te deixa ter paz. Porque ele já tomou conta da sua vida. Você não tem mais vida. Você vive para ele. Que era isso que ele falava para mim o tempo inteiro. E sempre colocando as mesmas coisas na minha vida. Pessoas para me humilhar, para me perseguir, para minha revolta aumentar. E sempre lembrando, as pessoas não gostam de você. A sua mãe te abandonou. Você lembra que a sua mãe te abandonou? Ela é sua mãe, ela não te quis. Sempre trabalhando na minha vida desse jeito. É assim que ele vai trabalhar na vida de qualquer jovem que der brecha para ele. Sempre falando, você é isso, você é aquilo outro. Eu tenho 5 filhos. E eu falo para os mais velhos, toda a minha história de vida, eles sabem. Se eles se perder daqui para frente, eles vão se perder sabendo. Eles vão se perder entendendo o que é um testemunho, o que é uma vida, o que é viver no mundo, o que é se perder no mundo. Eles vão se perder sabendo que eu oro todos os dias para o Senhor ter misericórdia. Porque eu sei o quanto amargo o pão é. Eu sei como é duro a vida no mundo. Eu já fiquei noites na rua vagando. Aí você pensa, o que passa na cabeça de um adolescente de 12, 13 anos, sair da sua casa, do conforto da sua casa, para ficar vagando nas ruas. Eu dormi em calçada. Eu já dormi em calçada. Sozinha. Porque eu voltava de festa e não queria ir embora e ficava nas ruas, vagando. E o inimigo só lá rindo da minha cara, zombando da minha cara. Porque eu estava sendo escrava dele, porque eu fazia tudo que ele queria. Eu com apenas 12 anos de idade. O pastor, coitado, é testemunha da minha vida. Porque várias vezes a minha mãe, desesperada, pedia a ele para orar por mim, para me procurar, vagando nas ruas, porque eu não tinha o que fazer da minha vida. E o inimigo já tinha tomado de conta dos meus pensamentos, das minhas vontades. Eu não tinha vontade mais de voltar para minha casa. Eu não tinha vontade de tomar banho. Eu não tinha vontade de ficar perto dos meus irmãos. Eu só queria gandaiar. Porque o inimigo já tinha tomado posse da minha vida. Eu já era dele, pode-se dizer. No meio dessas idas e voltas, acabava que eu voltava para casa da minha mãe, magra, parecendo um palito, porque não comia, não se alimentava, só no cigarro e na bebida, no cigarro e na bebida. Droga eu usei muito pouco. Até nisso o Senhor tinha misericórdia da minha vida, porque toda droga que eu usava eu passava mal. Toda droga que eu usava eu passava mal. O Senhor não me permitia me viciar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Até o cigarro que eu fumava me dava pigarra, coceira na garganta. Mas mesmo assim eu fumava porque
Eu não sei o que passa na cabeça do ser humano, mas eu fazia. Muitas das vezes eu chegava em casa 3 horas da manhã, minha mãe estava lá na fossa, que antigamente as fossas eram na beira da rua. Minha mãe estava lá na fossa, me esperando 3 horas da manhã com a vara na mão. Eu dava meia volta e ia embora. Voltava pro mundo de novo. Que eu falava, eu não vou apanhar não. E voltava. E passava mais um dia na rua, mais 2 dias na rua. E Deus sempre cuidando de mim. Sempre botava alguém para me ajudar. Eu sempre dormia na casa de alguém, às vezes. Sempre tinha alguém que Deus usava ali para me acolher. Mas nem com todo mundo ele vai ter esse zelo, viu? Porque eu também sofri muito. Mesmo se eu cuidando, usando pessoas, eu sofri demais. Até que um dia, o inimigo olhou para mim e falou assim, não, eu vou te segurar mais um tempinho. Então eu conheci o pai dos meus filhos. Ele tinha acabado de sair do CEPAIGO. Tinha acabado de sair. O inimigo falou, não, esse aqui eu vou te amarrar mais uns anos com ele. Conheci ele. E ali eu falei assim, eu não sei se foi Deus também que colocou essa vontade no meu coração para ver se me segurava, para ver se eu calmava. Nasceu uma vontade enorme de ser mãe. Eu queria ser mãe. 14 anos de idade, eu queria ser mãe. Apareceu um desejo no meu coração que eu queria alguém que tivesse o meu sangue. Porque eu não considerava minha mãe, nem os meus irmãos, porque eles não tinham meu sangue, então eu sempre me sentia rejeitada. E habitou essa vontade de ser mãe, eu queria ser mãe, que eu queria ter alguém do meu sangue, que queria ter alguém comigo. E daí eu sempre imaginei ter uma família grande, porque eu queria alguém, eu precisava daquilo para mim. Eu acho que para mim conseguir viver e esquecer das lembranças do passado, que eu não tinha mãe, que eu não tinha irmãos de sangue. E eu acho que para preencher o vazio, eu precisava disso na minha vida. Passou 1 ano, eu não engravidei. Passou 2 anos, eu não consegui engravidar. E aí me bateu mais um pouco de depressão, porque eu falava, nem para ser mãe eu presto. Mas eu era muito nova. Eu acho que nem o meu útero estava formado ainda para ser mãe. E depois de muito tempo tentando, eu consegui engravidar. E mesmo assim, naquela vida louca, que o pai dos meus filhos, ele no tempo, ele era traficante em Nova Goiânia. No tempo ele era muito respeitado em Nova Goiânia. Eu me sentia a última balinha do pacote, porque eu achava que eu era muito doidona, que eu era muito vida louca, que todas as meninas tinham que me respeitar, porque eu era mulher do traficante de Nova Goiânia. E realmente todo mundo respeitava mesmo ele. E eu ia no embalo da carrocinha. E comecei a viver um inferno da minha vida. Eu apanhava todos os dias do pai dos meus filhos, porque eu não levava desaforo. Porque desde pequena eu aprendi a me defender e eu não aceitava que ninguém me humilhasse. E ele me arrebentava na porrada. Não era tapinha não, era porrada mesmo. Porque eu sempre fui galuda. Eu sempre fui para frente. Eu nunca levei desaforo de ninguém. E quando você vai para o mundo, ou você vive, ou você aprende a viver. A viver não, a sobreviver. Que no meu caso foi sobreviver. Apanhava. Acho que não tinha um dia para mim não apanhar. Não tinha um dia. Ele ficava mais preso do que solto. Eu acho que era poucos dias no mês assim que eu conseguia ver ele.
Porque ele entrava e saía. Eu não sei como é que era aquilo. E eu estava fora, eu tinha que aprender a sobreviver. Eu morava na casa dele, que era uma herança que a mãe dele tinha deixado para ele e para os irmãos. E ali eu vivia. Mas os meus cunhados eram uma turma, uma galera de gente que não prestava. E eu ali no meio. Até que teve um dia que eu acho que o Senhor começou a me cansar. De tantas porradas da vida. Toda hora era polícia dentro de casa, toda hora era guerra dentro de casa, era aquela loucura. Tinha noite que eu não conseguia dormir, porque quando eu cochilava, a polícia estava chegando para levar ele. E isso era toda semana. Antigamente parece que as pessoas não ficavam presas, igual fica hoje não. Era tirava, saía. Às vezes a Rotana chegava lá em casa, lá, levava lá para o morado do morro, lá em cima, lá arrebentava ele na porrada, para ver se ele contava alguma coisa. E o cão era todo no corpo dele, que ele podia morrer, mas ele não contava. E eu não aguentava mais aquela situação. Eu não aguentava mais viver aquilo na minha vida. O Jonas, ponto de nascer, o ponto de droga, toda hora tinha gente. E eu não aguentava mais aquela situação. Teve uma vez que eu falei para o Senhor, eu sempre acreditei muito em Deus. Eu acho que é por isso que o Senhor sempre cuidou muito de mim. Porque mesmo eu no mundo, eu nunca esqueci que Deus existia, que existia um Deus no céu. Apesar que eu fui muito revoltada com o Senhor, até os meus 19 anos eu era revoltada com o Senhor. Porque eu falava para o Senhor, por que Ele tinha permitido que a minha mãe tinha me dado para os outros? Por que Ele permitiu? Por que Ele deixou? E sempre culpando a Deus, por que Deus não deixou que eu morresse na hora que eu nasci? Por que Ele deixou que eu nascesse? Por quê? E eu sempre me revoltei com Ele, mas mesmo assim eu conversava com o Senhor. E grávida do Jonas eu falava, Senhor, eu não aguento mais. Eu acho que era a única palavra que eu usava. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais fumar. Eu não aguento mais beber. Eu estou cansada. Falava várias vezes para o Senhor me levar, que eu não aguentava mais. Até que um dia eu estava meio desconfiada que o pai dos meninos estava me traindo. Eu sempre tinha suspeita, mas nunca tinha nenhuma informação que viesse até mim falar. E dessa vez, pessoas começaram a rir da minha cara, a zombar da minha cara, e eu comecei a ficar desconfiada que algo estava errado. Mas a vida continuou seguindo. Eu fui para o hospital para ter o Jonas, tive o Jonas, depois cheguei em casa, 10 minutos depois que eu cheguei em casa, quando eu abri a porta da sala, tinha polícia, eu acho que até no meu zóio tinha polícia, de tanto que tinha polícia. Eu de resguardo tinha acabado de chegar. Estava tampado de polícia, o quintal, as ruas de trás, tudo cheio de polícia. Porque o abençoado tinha assaltado um posto de gasolina aqui no Canedo, enquanto eu estava dando a luz. O policial gritando comigo, com um papel desse tamanho, que eu acho que até lá naquele carro cinza lá, de tanta capivara que ele tinha. E ele me chamando de cúmplice, cadê a droga que você é cúmplice? E me xingando de tudo quanto era nome. E o Jonas lá no berço. Nem para chorar o menino chorou. Os policiais entrou dentro do quarto, revirou tudo de cabeça para baixo. Revirou a minha cama, que no tempo era aquelas camas de ferro que tinham uns buracos assim, que dava para você guardar coisa dentro. Até aquilo lá eles revirou para ver se tinha droga lá dentro. E nesse dia eles não achou nada. Depois que eles tinham revirado todo o quarto, tinham feito aqueles alvos e até as fraldas fechadas, eles rasgou. Depois de muito tempo, o policial olhou e falou assim, nossa, tem um bebê aqui.
Eu já tinha secado o leite, já tinha acabado com a minha vida, já estava chorando em prantos. Acho que é por isso que eu nunca dei leite, porque aí foi o começo de tudo. Eu nunca dei leite. E daí as vizinhas todas desesperadas, porque o menino chorava e o meu leite não vinha. E o menino com fome, e eu naquele desespero, eu falei, nunca mais eu passo por isso. Eu não aguento mais isso. E levaram ele, ficaram mais um tempo preso. Depois ele saiu de novo, como sempre saía, nunca ficava. E eu naquela situação, querendo ir embora, e viver na base de ameaça, porque ele falava que se eu fosse embora, ele ia me matar. E é daí que começa o amor, né? Os adolescentes se iludem com o amor. Ai, ele me ama, ele é apaixonado em mim. Acorda, jovens. Já vê o erro já de cara. Já vê o erro já da frente, de início. Que é o que eu falo para aquela ali, ó. Ela se envolve com as amizades que eu falo, cara, isso não é amizade. Quando você abre o Instagram e você vê a foto do ser humano, você já vê que aquilo ali não é boa amizade, gente. Já vai daí. Uma pessoa que ela te chama para sair escondido dos seus pais, não é amizade. Uma pessoa que pede para você mentir para seus pais, isso aí não é amizade. As coisas já se caminham do errado já do começo. Tá tudo na cara e as pessoas não vê. É verdade. Eu sabia que ele tinha saído do ser pai naquele momento. E mesmo assim, eu caí na boca do leão. Eu estava cega? Não estava cega. Eu quis. Eu fui. Podia ter evitado muita coisa. Mas eu fui. Eu fui porque eu não escutei a minha mãe. Eu fui quando a minha mãe falava comigo, eu falava, você é enjoada. Acho que foi a palavra que a minha mãe mais escutou na vida. Você é enjoada. Aleluia, Jesus. Você não deixa eu viver em paz. Fala, Deus. Vocês estão rindo porque vocês falam isso para a mãe de vocês. Vigia, viu? Vigia, viu? O chicote vai estrelar mais cedo ou mais tarde. O capeta ri muito mais. Viu? A gente acha que os pais aconselham a gente por mal, não. Os pais aconselham porque eles já passaram. Se o pai está falando, é porque eles não querem que você escolha as mesmas coisas que a gente escolheu. Por burrice, por malcriação. Tá, Jesus é lindo. Entende? O pai não tem ser na vida que ama vocês, na terra. Na terra, porque no céu tem uma coisa perfeita que ama nós de tal maneira que vocês mesmos já sabem da história, que ele deu o filho dele por nós. Aleluia, Jesus. Mas aqui na terra tem um ser que ama vocês demais, que são os pais de vocês. Eu acredito sim que também daria a vida por vocês. Então quando o pai fala não vai, não vai. Não faz, não faz. Tem filho que só falta querer bater nos pais. Eu não fiz isso? Fiz isso. Eu paguei? Paguei, não foi pouco. Porque você pode passar o tempo que for. Você pode casar, ter filho. E você ali caladinho, achando que você não vai pagar, você vai pagar. Com seus filhos, com seus netos, com o que for, você vai pagar. Você vai pagar, não tem para onde correr. Aleluia, Deus. Se você gritou com a sua mãe, você vai pagar. Se você xingou a sua mãe no pensamento, minha mãe não está ouvindo, mas o Senhor está ouvindo. Aleluia. E eu vou falar uma coisa, tem mãe que é tão ninja como eu, que eu sei quando os meus filhos estão me xingando. Aleluia. Eu sei. E eles sabem que eu sei. Eu vejo no olhar que eles estão me xingando. Eles vão pagar? Eles vão pagar. É o raiz de Deus, aleluia. Entendeu? Então assim, às vezes a mãe é enjoada, mas ela está querendo plantar o bem na sua vida. Só te aconselhar o melhor na vida. Se eu tivesse escutado a minha mãe, eu não tinha colhido o que eu colhi na minha vida. Eu colhi só derrota. Eu saí da escola, eu não me formei,
Hoje eu tenho orgulho, eu tenho orgulho na minha vida. Quando eu vejo o meu filho terminando a escola. Às vezes para uns é pouca coisa, mas para mim é um orgulho muito grande. Hoje eu olho para o Senhor, eu falo muito com o Senhor. Eu falo com o Senhor como se eu estivesse falando com vocês. Eu sou muito grata, porque até aqui o Senhor tem tido misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. Porque o que eu fiz não era para mim estar colhendo boas coisas hoje, não. Mas por que eu estou colhendo? Porque eu me arrependi. Porque o Senhor me perdoou e eu me arrependi de coração, não foi da boca para fora. Eu clamava para o Senhor ter misericórdia da minha vida, porque eu não aguentava mais viver a situação que eu vivia. Hoje as pessoas falam de mim, falam, mas elas não sabem o que eu vivi. Hoje tem muitas pessoas que eu já ouvi de boca de muitas pessoas falando: nossa, mas a vida sua é muito boa. Mas vai lá atrás. Você não sabe o que eu vivi. Você não sabe o que eu colhi para mim poder estar aqui. Você não sabe. É fácil hoje ver a Poliana com uma casa boa, andando de carro, com um marido abençoado. Meu marido é enjoado, mas ele é uma bênção na minha vida. Aleluia, Deus. Eita glória. Meus filhos são todos saudáveis. Eu não tenho nenhum filho com problema físico. Gente, tem pessoas que nem isso agradece a Deus por ter um filho que anda, que respira, que fala. O Eric, com 2 anos, eu acho que ele não falava, mas o Claudinei entrou em desespero, porque ele sempre foi mais babão do que eu. O Eric não falava, o Claudinei entrou em desespero, porque eu achei que o menino era mudo. Então a gente tem que... É grato por tantas coisas, que a gente tem que ser grato, agradecer ao Senhor. Sabe? Esses dias aquela abençoada eu vou contar. Esses dias a minha filha, ela é revoltada. Por que ela é revoltada? Porque ela nunca passou fome. Ela nunca dormiu na rua. Entendeu? Eu sou uma mãe ruim, porque eu não deixo ela solta na poeira. Porque a diferença de mim e da minha mãe é que eu posso estar puxando. A minha mãe trabalhava, a minha mãe não podia estar puxando. Ou ela trabalhava para a gente viver, a gente passava mais fome do que a gente passava. E hoje eu posso estar com eles e eu posso puxar. Porque graças a Deus eu tenho um marido que não quer que eu trabalhe, eu posso cuidar dos meus filhos. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse trabalhando, já estaria todo mundo perdido, porque eles, é isso aqui. O inimigo fazer a cabecinha de uma criança sem noção, que parece que tem fumaça na cabeça. É verdade, não é brincadeira não. Quem é mãe que sabe. Parece que adolescente, parece assim que, não sei, tem uma fraqueza mentalmente, que eles parecem assim que eles não evoluem. Tudo pra eles é brincadeira. E não é brincadeira. Entendeu? Então assim, a bonita ali, porque eu não deixo ela fazer isso, fazer assado, ela falou que queria morrer. Isso é sério. Tipo assim, eu vivi o que eu vivi e hoje escutar um filho falando que quer morrer porque ele quer fazer o que não pode fazer e eu sou ruim e aí ele quer morrer. Tá certo isso? Não tá certo, gente. Não tá certo. Os adolescentes hoje em dia acham que a vida é um morango. Porque vocês não sofreu. Vocês têm que orar todos os dias, dar graças a Deus aos pais de vocês. Chupou limão ali. Que cuidaram, que cuidam, que não deixam vocês passar fome, necessidade, falta das coisas. Eu não posso dar tudo que os meus filhos me pedem, eu não posso. E para falar bem a verdade, eu não tenho vontade de dar tudo que eles querem. Porque eu já não dando tudo, eles querem voar, imagina se eu desse. Tá entendendo? Vocês têm que saber o que é sofrer, cara, vocês não sabem. O pai falando não, já se derrete em lágrimas. O pai falando vou dar, já quer morrer. Gente, a vida não é isso. Em vez de você estar reclamando, se murmurando da vida dos pais, da mãe, vai orar pelos pais de vocês.
E para vocês estarem onde hoje vocês estão, os pais de vocês com certeza venceram. A vida não é fácil. A vida não é brincadeira. A vida não é brincadeira. A vida, o inimigo está esperando isso aqui, ó, para sair fazendo um arrastão com os adolescentes hoje. Hoje em dia tudo é normal, tudo pode. Não pode não. Hoje em dia a igreja que parece boate. Aquela ali, ela é doida para ir para a igreja que tem lá perto de casa, porque o trem é bagunçado. Mas não vai. Não vai, porque enquanto eu tiver vida, não vai. Não vai enquanto eu estiver na minha casa, não vai. Vai fazer o que quer, não vai fazer o que quer. Entendeu? Então escuta os pais de vocês. Quando os pais falar, eu não posso dar, não pode dar. Quando falar não pode ir, não vai. Não vai. O meu testemunho é mais além do que isso. Mas se eu for contar, vai a noite toda. Mas vai ter outras oportunidades para me emendar. E se for preciso, todo culto de adolescente eu falar, para ver se entra alguma coisa. Os meus filhos sabem do que eu já vivi. Esse aqui passou fome junto comigo. O Jonas passou fome junto comigo. Porque como o pai dele ficava mais dentro da cadeia do que fora, eu tinha que me virar. Sabe aquela história que tira da minha boca para dar para ele? Eu fazia isso. Às vezes tinha uma bolacha. Eu dava para ele, dormia com a barriga cheia, aquele monstro dentro da minha barriga. E eu dormia a noite todinha chorando. Mas não porque eu estava com fome, porque eu não sabia o que eu ia dar para ele no outro dia. Você está entendendo? Mas isso não foi motivo para me abandonar meu filho. Igual a minha mãe fez comigo. Não foi. Porque eu lutei pelos meus filhos até onde eu pude e até onde eu posso. Às vezes o meu marido fala assim, nossa, você é muito besta para esses meninos. Mas só quem é mãe sabe. Só quem é mãe sabe. Só quem é mãe sabe que você daria a vida pelo filho seu. Só a mãe sabe de pensar, o seu filho está saindo para trabalhar e se ele vai voltar. Só a mãe sabe se o seu filho vai acordar vivo. Os pais, eles não têm a mesma sensibilidade que uma mãe tem. Não tem. Pode falar que tem, mas não tem. Depois que você vira mãe, você não tem mais vida. Você não vive mais. Você vive para os seus filhos. E vai ser isso até eles morrerem. Eu tenho certeza que a pastora tem o mesmo pensamento. A pastora tem quanto? 40 e poucos? Eu tenho certeza que ela daria a vida pelo filho dela. 47 tem eu. Dividir por 2. A Ezra também tem filho adolescente, não tem? Já adulto, adolescente, Jovens. não sei. Jovens. Jovens. Você não daria a vida pelas suas filhas? A gente daria a vida. Quando você é mãe, você não vive mais. Você vive para os seus filhos. E no meu caso é 5. 5. Né? 5 vidas que eu tenho que viver a mais do que a minha. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E eu nunca abandonei nenhum, nunca dei nenhum, porque eu passava fome, porque eu fui abandonada, por causa disso, daquilo, nunca. E hoje eu sou muito grata a Deus que o Jonas chegou ao 18, até aí eu venci, glória a Deus. E vou vencer com aquela abençoada até o 18 também. E vou vencer com aquela abençoada lá, que aquela abençoada, ela é o meu espinho, mas eu vou vencer também. E com os outros também, que é uma benção, que já é pequeno, já é uma benção desde pequeno. Eu vou vencer, irmão, porque eu creio. Amém. Porque eu não cheguei até aqui para me perder, não. Glória a Deus. Eu choro todo dia falando que eu vou largar? Falo. Mas no outro dia o meu coração já está limpo. Glória a Deus. E eu vou parar. Amém. Obrigada por essa oportunidade. E vocês.